Respondendo aos pedidos de esclarecimento que me foram endereçados e respondendo ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, dizer que, ao longo da minha intervenção, referi o acesso à escola pública e o desígnio do Estado criar uma igualdade de oportunidades. Mas dizer também que o Estado, enquanto pessoa de bem, ou que deve ser de bem, não pode de maneira nenhuma esquecer aqueles que, durante muito tempo e muitas gerações, levaram a escola a quem não a tinha, deram acessos e condições para estudar a sítios onde o Estado não tinha capacidade de investimento para criar escolas e acessos. E é fundamental criarmos condições, porque só quem vive com dogmas ideológicos é que pode achar que as coisas só podem ser ou preto ou branco, só pode ser público ou só pode ser privado, como é típico da forma de estar dos partidos mais à esquerda e também dos partidos moderados de esquerda que têm alas mais à esquerda, como parece ser o Partido Socialista da Madeira. Mas é importante dizermos também que vivemos num país em que o privado é muitas vezes maltratado na área da educação. E aquilo que me apraz dizer é que a liberdade do livre desenvolvimento que eu falava da personalidade se verifica também na autodeterminação de cada um com acesso em igualdade de condições e tendo a capacidade, a educação, a capacidade de definir através do Estado, as políticas e os currículos daquilo que deve ser a formação de cada jovem e de cada estudante, parece-me evidente que nós temos a capacidade e que a devemos ter de criar novas condições de acesso e que a forma como é feito, se através do ensino público e do ensino privado, não deve ser um tema, porque o acesso à escola e a melhoria e a competitividade é normal nos países desenvolvidos, é normal nos países em que as pessoas querem, de facto, crescer e abandonar a cauda de qualquer estatística, mas é também uma antagonia dos países governados pelas esquerdas. Mas dizer-lhe também, objetivamente, outra coisa. Nós temos a capacidade de criar condições e hoje vivemos num mundo em que a escola estará amplamente ligada ao desenvolvimento da ciência e da inovação. E essas são áreas, como publicamente sempre defendi, enquanto Presidente da JSD e enquanto deputado, que podem e devem ser alavancadas com a ajuda dos privados. Porque os privados estão no livre desenvolvimento e no livre mercado e, através disso, criam novas condições de acesso para que as empresas criem novas condições, através da internacionalização e, portanto, nós nunca viramos a nossa matriz identitária ligada à Europa, ligada ao desenvolvimento e ao livre acesso e, portanto, acho, a título pessoal, que os privados podem e devem ser acarinhados em matérias de educação. Respondendo ao Sr. Deputado Paulo Alves, eu acho importante que um partido que se diz Juntos pelo Povo, quando se fala dos estudantes, que muitas vezes, e é verdade, em tempos de dificuldades, como os que passámos em 2011, fruto da bancarrota governada pelo Partido Socialista, ou que se chegou pelo Partido Socialista, criámos condições para que os nossos estudantes não ficassem para trás, para que houve muita gente que teve de perder anos, que não teve condições, que teve que ir trabalhar, é verdade, foram situações difíceis por quem e pelas quais ninguém deveria passar, mas a preocupação da JPP parece-me que é uma preocupação muito política, que é, no fundo, para o qual muitas vezes, infelizmente, a política se tem vindo a reduzir, que é uma preocupação de lugares e de cadeiras, e, portanto, não sei se a rotatividade de direções das escolas podem ou não ser melhores para o livre desenvolvimento e para a nova capacidade de adaptação e de criação de condições para os novos projetos para a juventude. Conheço escolas em que a rotatividade correu bem, conheço escolas que têm tido bons projetos e que estão nos primeiros lugares do ranking com direções de alguma longevidade. Portanto, acho que as coisas têm uma análise própria e o mérito e a competência podem ou não ser limitados. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Marina Barbosa, eu acho muito interessante falar-se aqui de cumprimentar com o chapéu alheio quando o passo 23 é o Governo Regional da Madeira que o paga. Quando o não financiamento da Universidade da Madeira não é feito pelo Governo da República, mas o Governo da Madeira dá as instalações. Acho muito interessante falar-se do chapéu alheio quando os nossos estudantes tinham que pagar 400 e 500 e 600 euros, como a senhora deputada e como eu tivemos que pagar enquanto estudávamos, e agora o programa insular permite que os nossos estudantes viajem mais barato. Mas não fugindo à questão que me colocou, o que nós hoje encontramos numa região de dimensão insular, com questões específicas e ligadas a uma economia ultraperiférica, é um governo que, através das suas
ferramentas, cria condições de ligação entre o mercado de trabalho, quer seja ao longo da formação, no programa dos estágios de verão, no programa da formação profissional, como temos também o programa Ingresso Agora, criado nesta nova condição de acesso. Mas dizia-lhe também, no caso e no campo das medidas ativas de emprego, quer no plano ativo de emprego atualmente em vigor, como também no orçamento regional criado, criou-se uma linha específica de apoio aos nossos jovens desempregados para que, através de um mecanismo de apoio a novos investimentos e começos de primeiros negócios, em estilo startup, a região possa ter acesso e esses jovens possam conseguir construir o seu futuro e ter amarras. Porque, ao contrário do Partido Socialista, Sra. Deputada, nós não vivemos à espera que o Estado pague tudo, nós não ficamos à espera que o Estado empregue toda a gente, nós queremos é criar condições para que as pessoas sejam livres e lutem por aquilo que são os seus desígnios. Muito obrigado. De facto, tanto as questões colocadas pelos senhores deputados, pela Sra. Deputada Sónia e pelo Sr. Deputado Jaime Filipe, revelam, e bem, uma preocupação que nós temos na região para com a educação. Nós temos a consciência da nossa dimensão ultraperiférica e de como é importante, nos primeiros anos de vida, criarmos condições para que as pessoas sejam felizes. Afinal, a política deve ser o desenvolvimento do bem comum e, como tal, o acesso e a criação de novas condições para que as pessoas se possam realizar e não, contrariamente, como eu falava há bocadinho, como alguns tentam fazer uma discussão de lugares. Mas, respondendo à senhora deputada Sónia Silva, termos um investimento de 20% do nosso orçamento em políticas educativas é também importante referir-se a um dado que eu esqueci-me de mencionar na minha intervenção inicial, que se prende essencialmente com a questão de, per capita, a região investir na educação mais 70% que todo o território nacional. Isto é um número que muitas vezes passa ao lado, é muitas vezes um número que alguns tentam esconder quando falamos em âmbitos das leis das finanças regionais ou em leis de outra índole que demonstram estes custos de ultraperifericidade, mas que nós na Madeira valorizamos porque acreditamos que o futuro está nas novas gerações. Mas dizer-lhe também que no âmbito da oferta da qualificação profissional da região é importante termos a consciência de que nós temos o desenvolvimento de um conjunto de políticas e de ações educativas que permitem a recuperação e a valorização de outros jovens que escolheram determinadas as suas formações profissionais, criar condições de acesso a um mercado profissionalizante que muitas vezes era olhado de lado. Ainda hoje na região temos uma política que assenta os números praticamente entre o acesso ao ensino científico e o acesso ao ensino profissionalizante, se me permite a expressão, que ronda a metade, ou seja, 50% dos alunos estão no ensino científico e 50% dos alunos estão nas vias profissionalizantes. E é exatamente este o desígnio que nós queremos acreditar, que as sociedades são livres, que a qualificação é melhorada e que o acesso em termos de novas formações, quer seja na área do turismo, quer seja na área dos serviços, quer seja na área até da própria indústria, nós temos hoje uma resposta diferenciada que prepara os nossos jovens para outros desígnios muito mais próximos e muito mais importantes no âmbito das suas vidas e da sua formação enquanto cidadãos. Mas o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos tocou aqui num tema importante. E eu confesso que não sou adepto ou não gosto de acreditar que as pessoas, quando estão no exercício dos seus cargos públicos e políticos, assumem como princípio fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Confesso que procurei sempre na minha vida política fugir a esse anátema, fugir a essa questão, mas de facto os sucessivos governos da República, apoiados pelas esquerdas, demonstram um profundo desprezo para aquilo que são os madeirenses, para aqueles que são os desígnios dos estudantes insulares, e é inacreditável como alguns ainda acham razoável defender-se empresas públicas, governos públicos e governos que metem em empresas públicas milhares de milhões de euros que fazem falta a outros serviços do Estado para terem rotas internas de 1h30 que valham ou que tenham um lucro de 21 milhões de euros. O desrespeito por aquilo que são os nossos direitos enquanto madeirenses ou enquanto insulares deve unir-nos a todos no sentido em que nós temos um acesso diferenciado àquilo que são as condições de acesso e de continuidade territorial. Olharmos para um país que, para os seus estudantes viajarem a preços condignos e não tenham que pagar a renda de uma casa ou meio semestre, ou um semestre, em muitos casos agora com a redução das propinas, de propinas para poderem viajar, só para poderem estar no exame a 4 de janeiro,
para poderem vir a casa a 22 de dezembro. É algo que nos deve envergonhar a todos, porque somos representantes do povo madeirense e somos representantes daqueles que sofrem na pele estas medidas. Mas referir também que não faz sentido que um país seja governado por umas elites de Lisboa que defendam e apliquem nos centros urbanos só porque dá votos, só porque as áreas metropolitanas são simpáticas em números de concelhos e municípios, e concluo já, Sr. Presidente, na ótica de que depois é muito mais fácil apoiar esses estudantes das universidades de Lisboa e do Porto do que os das universidades do país. Portugal é um todo, as suas regiões autónomas fazem parte delas e fazem parte delas a partir das suas regiões autónomas, porque todos nós somos portugueses, independentemente de sermos madeirenses ou açorianos. Muito obrigado. Muito obrigado.